A quem nós cristãos devemos admirar? No meio onde eu trabalho, onde atuo profissionalmente, as pessoas costumam admirar pessoas que têm muito dinheiro, que são bilionárias, milionárias, como Elon Musk, Bill Gates e assim por diante. Eu até admiro essas pessoas em certo ponto, admiro elas na sua área de atuação, naquilo que elas fazem. Todavia, nós como cristãos sabemos que podemos ganhar o mundo todo, mas se a gente não tiver Jesus, a gente perdeu a nossa alma, então de nada valeu. Por mais que a vida sem Jesus pareça até bonita, de certos ângulos, é tudo ilusão. E nós cristãos temos que admirar acima de tudo Cristo, mas também homens, mulheres que deram suas vidas por amor a Cristo, por amor à verdade e à palavra de Deus. Por isso, nesse vídeo nós vamos falar da incrível história de Davi e as 6 fases do maior rei de Israel. Antes da gente estar começando, eu queria convidar você que acredita que a palavra de Deus pode mudar vidas, a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, pois isso vai mostrar para o YouTube que é um vídeo de qualidade e ele vai mandar para mais pessoas. Isso vai ajudar muito a gente. Bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é aquilo que precede Davi. O povo nunca tivera antes um rei, então o povo pediu a Samuel que Deus desse um rei. Eles estavam querendo um rei, assim como eles viram que tinha nas outras nações. Desse modo, o Senhor guiou Samuel a ungir Saul, que foi assim o primeiro rei de Israel. Saul, ele tinha tudo para dar certo. Ele era um homem bonito, um homem extremamente alto, era forte e valente e era filho de um homem muito rico, um líder influente. Só que Saul, ao longo do seu reinado, ele foi fazendo algumas besteiras, foi cometendo alguns erros, alguns pecados diante do Senhor e não mostrou seu coração submisso às ordens do Senhor. E a gota d'água foi quando Saul, desobedecendo a ordem de Deus e destruiu tudo onde ele tinha atacado, ele guardou as ovelhas, alguns dos melhores bois e ovelhas, para ele sacrificar ao Senhor. E então Samuel chegando, escutando aquele grunhido, ele falou: Saul, que é isso que eu escuto? E daí Samuel perguntou a Saul e Saul disse: eu apenas poupei aquilo de melhor para que eu pudesse estar sacrificando ao seu Deus. Samuel então disse: Deus gosta mais, ele prefere um sacrifício do que se obedeça a sua palavra. E foi nesse dia que o reinado de Saul foi rasgado. E o versículo deste capítulo é onde Davi é citado pela primeira vez. Em 1 Samuel 13:14 diz o seguinte: Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E assim começou a história de Davi. Nessa época, Davi tinha entre 15 e 17 anos, estava lá cuidando das ovelhas na casa de seu pai, no terreno de seu pai. Lá mesmo o Senhor o escolheu e aqui ele foi citado perante as 2 maiores autoridades de Israel, Samuel e Saul, de que ele já havia sido escolhido. Isso nos leva à primeira fase do rei Davi. A primeira fase é a fase de pastor de ovelhas. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas tranquilamente, até que quando o Senhor disse aquilo a Samuel, Samuel então foi direcionado pelo Senhor até a terra de Davi, até a terra de Jessé, pai de Davi. E ele foi até lá dizendo às autoridades e às pessoas pelo caminho que ele iria sacrificar ao Senhor para que ele não encontrasse nenhuma resistência ou que Saul mesmo mandasse matá-lo. Então ele foi até lá e chegando na casa de Jessé, ele disse que ele ia escolher um dos filhos de Jessé, pediu a Jessé, ele disse a Jessé que mostrasse os seus filhos, porque um dos filhos dele seria o rei. E então Jessé trouxe o filho mais velho primeiro, o mais forte, o mais bonito, aquele soldado que impunha mais respeito. E nesse momento Samuel pensou em seu coração: certamente é esse que o Senhor escolheu para ser rei. Só que o que Samuel não contava é que o Senhor diria uma coisa depois. Falou: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Vocês olham a aparência, aquilo que está de fora, mas eu vejo o coração. Desse modo passou Eliabe, primeiro filho, passou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo filho e nada. Samuel perguntou então a Jessé: o senhor não tem mais filhos? Jessé: eu tenho um caçula lá no campo. O pai de Davi nem considerou chamá-lo para esse momento. Ele, de certa forma, até era desprezado pela sua própria família. A sua própria família duvidava de Davi. Mas o Senhor, ele não vê a circunstância, ele vê o coração. Quando Davi entrou, era um rapaz bonito, rapaz ruivo, e o Senhor o escolheu para ser rei. E então, ali, entre 15 e 17 anos, ele foi ungido rei de Israel. E aqui está o primeiro questionamento que eu faço. Davi tinha entre 15 e 17, estava lá no campo. Por que o Senhor o escolheu? O que ele fez lá no campo para que chamasse a atenção do Senhor? O que se passava no coração de Davi? O que ele sentia? O que se passava na mente de Davi? E eu fico refletindo sobre isso porque nessa resposta está o segredo que os jovens brasileiros precisam para serem escolhidos para as missões do Senhor, para serem preparados pelo Senhor para as missões quando crescerem. É essa resposta que precisamos, um coração correto e reto diante da presença do Senhor. O que será que ele fazia lá no campo? Será que ele ficava matando o trabalho? Será que ele ficava distraído? Ou será que ele cuidava bem das ovelhas? Será que ele era diligente com o cuidado das ovelhas enquanto ninguém estava olhando? Enquanto seu pai não estava olhando? Será que ele ficava lá no campo pensando besteira? Ou será que ele ficava
ficava tocando sua harpa e cantando hinos ao Senhor? Será que ele ficava se perguntando como ele iria agradar o Criador de todas as coisas? Será que não foi assim, com um coração sincero, com uma oração sincera e com um temor pelo Senhor, que ele não encontrou benevolência e foi escolhido? Esse é o primeiro questionamento que a gente faz. A segunda fase de Davi é ele teve o seu talento notado. Por mais que ele tenha sido ungido lá, ainda levou algum tempo para que as coisas começassem a acontecer, que ele se tornasse rei. E essas são as fases que estamos falando. E a segunda fase é ele teve o seu talento notado. O Senhor, ele dirige os passos daquele que ele tem chamado. Ele dirige. E a gente pode ver isso na história de Davi. Veja só, o Senhor mandou um espírito maligno para atormentar Saul. E Saul então pediu que enviassem alguém que tocasse harpa. Alguém que tocasse harpa para que ele pudesse se sentir melhor. Na verdade, foi até um ali dos servos que sugeriu isso. Então Saul ouviu a seguinte indicação. Olha isso, está em 1 Samuel 16, 17 a 18. Um dos funcionários respondeu: eu conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha que interessante isso. Sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Davi, ele não era qualquer um. Ele era um rapaz dedicado. Ele não era um rapaz preguiçoso, porque a gente pode ver em sua história que ele aprendeu a tocar harpa, que ele era valente, que as pessoas sabiam disso. E o mais interessante, as pessoas sabiam que o Senhor estava com ele. E aqui está o próximo questionamento que a gente faz. Será que quando as pessoas olham na nossa vida, elas veem que a presença do Senhor está com a gente? Será que elas indicariam a gente e falar: escolha essa pessoa porque o Senhor está com essa pessoa? E foi assim que Davi acabou conhecendo Saul e tocando harpa, e quando ele tocava, o espírito maligno deixava de atormentá-lo. Mas certa vez, quando Davi estava em casa, o seu pai mandou que ele enviasse suprimentos para a guerra em que seus irmãos mais velhos estavam. E então, Davi, obedecendo seu pai, acordou cedo, arrumou lá a sua mula, não sei, e foi até o acampamento lá onde estava acontecendo a guerra. Foi então que ele viu o famoso Golias, aquele homem enorme com suas armas, guerreiro desde pequeno, desafiar o rei dos exércitos, desafiar o exército de Deus, desafiar o povo de Deus, xingá-los. Então todo o povo amedrontado com aquela situação, e ele escutou o desafio de Golias. Golias dizia assim: se há entre vocês um homem que possa me vencer, nós seremos seus escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Tudo seria decidido em apenas uma batalha. Ali estava um homem que confiava em si mesmo, Golias. Mas o que Golias não contava é que do outro lado tinha um homem que confiava em Deus. E Davi, escutando esse desafio, ele foi lá confirmar as recompensas que teria ao vencer aquela batalha, e ele pensou: eu vou defender o povo de Deus, eu ainda vou conquistar essas coisas, isso é uma ótima coisa. E outra coisa, esse homem está desafiando não a mim, não a esse povo, mas o Deus dos exércitos. Quem sabe a primeira ligação com o nosso primeiro questionamento. Ele deve ter pensado: aquele Deus que criou todas as coisas, que esteve comigo no campo, em todos os momentos que tivemos sozinhos e que eu vi a sua imensidão, que louvei a sua grandeza, esse Golias está desafiando esse Deus. E é esse Deus que vai me dar a vitória sobre ele. Então Davi foi a Saul. Saul olhou aquele arpista que já tinha tido aquela indicação, e Davi então disse um texto lindo que eu preciso dizer para vocês. Olha o que Davi disse: o teu servo toma conta das ovelhas do pai. Quando aparece um leão ou um urso, ou leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um destes, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Olha o que Davi disse: eu já passei com Deus, já convivi com o Senhor lá no campo, e lá no campo o Senhor já me ajudou a enfrentar desafios. E aquele mesmo Deus que eu convivi vai me ajudar nessa batalha aqui. Olha que incrível essa relação que Davi tinha com o Senhor. E foi assim que Davi foi até Golias, e pegando ali as suas pedras, a sua tiradeira, ele acertou uma pedra na cabeça de Golias, e Golias caiu, e depois ele cortou a cabeça, e a grande vitória foi dada ao povo de Israel naquele dia. Davi então passou a fazer parte entre os grandes guerreiros do rei, e ele foi crescendo, e todas as batalhas que Davi participava, Davi vencia. Isso sempre foi muito curioso para mim. Deixa eu repetir essa frase: todas as batalhas que Davi participava, ele vencia, porque o Senhor estava com ele. E isso é no mínimo impressionante. É fascinante quando um coração de um homem se encontra com o coração de Deus, e a força de um homem passa a ser apenas um canal de utilização da força divina, da força de Deus. E foi isso que aconteceu com Davi, de modo que o povo começou a cantar, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso nos leva à fase 3. Isso trouxe grandes complicações para Davi, pois Saul começou a ter ciúmes dele. E a terceira fase de Davi é a fase de fugitivo. Saul tentou matar Davi 1, 2 vezes, jogando lanças sobre ele. Ele sobreviveu porque ele desviou. Saul tentou matá-lo de algumas formas e intensificar até de uma maneira que ele fosse realmente conseguir matar Davi e consumar aquele ciúme que ele sentia desse rapaz que tudo que pegava fazia corretamente e era bem sucedido. Saul tinha medo de Davi. Então Saul, querendo matar Davi, Jonatas, filho de Saul, ajudou Davi a fugir, e Davi então teve que passar alguns anos como fugitivo. Em 1 Samuel 21:1 diz o seguinte: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque
temia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Então Davi mentiu a ele. No próximo versículo diz assim: o rei me encarregou de certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Nesse período aqui, Davi fugiu, ele foi lá para Nob e mesmo lá em Nob ele encontrou um sinal de Deus. Eu vejo isso como um sinal de Deus, porque ele pergunta para o sacerdote Aimeleque se ele tem uma espada por lá, porque ele estava fugindo, mas ele não contou isso. E a espada que o Aimeleque tinha lá era a espada do Golias. Isso para mim, quando eu li isso, eu fiquei emocionado, porque isso pareceu assim para mim. Deus deu a primeira vitória a ele diante de todo o povo, derrotando Golias, pegando aquela espada, cortando a cabeça de Golias fora. Essa espada que estava lá no momento em que Davi fugiu, para mim parece que Deus está dizendo a ele assim: meu filho, do jeito que eu estive com você naquela primeira batalha, eu estou com você nessa. Faz parte do meu processo, vive essa parte e eu estou com você. Eu acho isso lindo. Ele pegou a espada de Golias e nesse período ele seria preparado para o reinado. E isso me parece muito parecido com a história de José. Quando José, tendo seu talento reconhecido, que foi a fase 2 de Davi, José ele foi parar na cadeia por ter fugido da esposa de Potifar, que queria ter relações com ele. E Davi passou algum tempo lá naquela cadeia. É um tempo de preparação, um tempo em que Deus faz com que um homem talentoso, um homem dedicado, porque eu creio que realmente Deus, ele preza para que os seus servos sejam esforçados, sejam dedicados, sejam talentosos, sejam capazes, não sejam preguiçosos, não sejam ociosos. Então, só que Deus, ele não vai usar o homem na sua força. Ele usa esse servo, esse vaso, ele o molda à sua maneira, ao seu jeito. A sua maneira, ao seu jeito. E ele usa esses períodos difíceis, esses períodos como um treinamento, como uma preparação. Foi assim com José na cadeia, sendo vendido também por seus irmãos. Foi assim com Davi nesse período difícil. E nesse período, Davi passou por algumas situações em que ele foi testado em sua integridade, sua fidelidade ao Senhor. Porque ele teve a chance de matar Saul 1, 2 vezes. Mas ele não o fez. Ele poupou a vida de Saul porque ele disse: se Deus ungiu este homem, como eu vou tirar a vida dele? Então ele passou no teste de integridade, teste de hombridade. Quando ele estava lá na guerra com os filisteus expulsaram ele com medo de que ele traísse eles no meio da batalha. Davi voltou a Ziklag, onde estavam suas famílias, as crianças, de todos os homens. Quando chegou na cidade, eles haviam sido saqueados. Todos os bens de valor tinham sido levados, suas esposas e filhos também tinham sido levados. Enquanto todos os homens, a maioria deles, ou quase todos, 99%, estavam com o joelho no chão, chorando e querendo apedrejar Davi. A Bíblia diz que Davi encontrou forças no Senhor, e ele, encontrando forças no Senhor, conduziu esses homens, foi lá e resgatou as suas mulheres e filhos. Ele passou no teste de hombridade, porque isso é ser homem biblicamente. O homem bíblico, ele não é medroso, ele não tem medo de qualquer coisa. Ele usa a sua força para proteger a sua esposa, para proteger os seus filhos. Ele usa o seu conhecimento para ensinar através do exemplo a sua esposa e seus filhos. Ele usa a sua liderança para incentivar a sua esposa a ser o melhor e ajudar ela a ser o melhor, ajudar os seus filhos. Um homem de verdade está lá servindo na igreja. Por que o diabo está tentando destruir o conceito de homem? Porque se ele destrói guerreiros, o que vai ser na hora do ataque dele? Onde vai estar a defesa? E Davi passou no teste da hombridade. E depois de todo esse período turbulento, chegamos à quarta fase de Davi, em que ele se torna rei. Em 2 Samuel 5:4 diz que Davi se tornou rei com 30 anos de idade. Ou seja, lá do momento que ele foi ungido até o momento que ele se tornou rei, passaram-se 15 anos aproximadamente. Isso para mim significa que alguém que foi chamado pelo Senhor não precisa se desesperar, não precisa sair correndo pro seminário com 17, com 18 anos. Às vezes sim, mas um homem que vai ser usado pelo Senhor, um pastor, um missionário, uma missionária, uma mulher que vai ser usada em tal coisa, um homem que vai ser usado em tal coisa, um chamado específico, ele tem que ter um período de preparação, ele tem que ter um período de treinamento, e foi por isso que Davi passou, para que ele se tornasse rei. Então eu creio muito que aqueles que são chamados pelo Senhor precisam se preparar, precisam estudar, precisam ter um emprego, precisam aprender a trabalhar, a sustentar, a ter maturidade, a ter responsabilidade, e assim, adquirindo essas habilidades, estar cada vez mais preparado para ser usado na obra. Billy Graham disse certa vez que se ele pudesse ter se preparado 2/3 e pregado apenas 1/3, ele teria feito. Em 2 Samuel 5:10 diz: ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então Davi foi crescendo o reinado, foi se desenvolvendo e foi conquistando muitos, e foi vencendo as guerras contra os filisteus. E em 2 Samuel 8:6-14 tem uma lista das vitórias militares de Davi, em que você pode olhar e pasmar com a força do Senhor que agia nele, e através da liderança dele. E o que você deve considerar nesse texto é os 2 versículos que dizem o seguinte, o 6 e o 14. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. O Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Eu acho isso lindo, porque o Senhor estava com ele. Isso acontecia também nos textos de José. E uma coisa que eu quero trazer aqui para nossa reflexão é: será que o Senhor está com a gente em tudo que a gente toca? Será que aquele coração lá do campo, onde ninguém estava olhando, que Davi tinha, será que nós temos esse coração disposto a amar ao Senhor? Será que nós temos essa frase pode ser dita sobre nós? O Senhor está com ele, com ela. Isso nos leva à quinta fase de Davi, que é muito comentada por todos, que é a fase do pecado de Davi. Todos nós estamos sujeitos a
pecar. Todos nós estamos sujeitos a cair. E Davi também caiu. Ele estava na fase em que os reis saíam para a guerra, isso está em 2 Samuel 11:2, daí em diante. Na época que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em seu palácio. Enquanto a guerra acontecia, Davi andando pelo terraço, ele encontrou Betseba, ele viu Betseba, achou ela muito linda e acabou dormindo com ela. Ele a engravidou. Então, após isso, ele mandou matar o marido de Betseba. Sim, o homem segundo o coração de Deus, o homem que passou por tudo isso, mandou matar um homem que tinha adulterado com a esposa dele, destruiu a família do Urias, o Hitita, pegou a esposa dele para si depois. Isso desagradou muito ao Senhor. E então Natã, um profeta, foi até Davi, contou a história de uma pessoa que tinha apenas um cordeirinho, enquanto o outro tinha um monte, e essa pessoa que tinha um monte foi receber visita, foi lá e matou bem o cordeirinho daquele que tinha só aquilo. Davi disse, esse homem deve morrer, mas Natã disse, esse homem é você. E você deve pensar, puxa, mas o que aconteceu com Davi depois? As consequências do pecado, elas sempre acontecem. Esse foi um dos pecados de Davi, o outro foi o recenseamento, que eu vou comentar logo em seguida. Por causa desse pecado, aquele bebê da gravidez de Betseba morreu. E por conta disso, houve uma promessa de destruição, tragédia na vida de Davi, que aconteceu mais pra frente com Absalão. Seu filho tentou matá-lo, tentou destruí-lo, tentou destroná-lo, seu próprio filho. O seu outro filho abusou uma outra filha dele. Foi isso que gerou também muito do ódio de Absalão, que foi e matou esse que tinha estuprado. Então começou a acontecer tragédias por causa do pecado. Quando nós trazemos pecado pra nossa vida, pra nossa família, nós trazemos destruição, nós trazemos tragédias. E também o outro pecado de Davi foi o recenseamento, que ele fez mais pra frente, que ele mandou contar todo o povo, e isso não agradou o Senhor. Por conta disso, mais de 70 mil morreram. E Jerusalém só não foi destruída pelo anjo do Senhor, porque o Senhor poupou. O Senhor disse, já basta. Mas o pecado sempre traz consequências. Mas a pergunta e a reflexão que eu deixo aqui, se Davi, sendo chamado o homem segundo o coração de Deus, ele pecou e o Senhor o perdoou, o que nós devemos fazer? O que é o importante nisso? Nós caímos a cada dia, quando nós pensamos e adulteramos no pensamento, quando nós assistimos a algo que não devíamos, quando pensamos ou falamos ou brigamos, estamos pecando constantemente, mas nós devemos sempre ir ao Senhor em oração. Confessar o nosso pecado, abandonar o pecado, um coração arrependido, um coração que quer o recomeço do Senhor, porque o Senhor sempre tem uma segunda chance para aqueles que estão buscando com o coração quebrantado. E assim foi com Davi, pois Salomão, aquele que iria suceder Davi, foi aquele que nasceu de Betseba logo em seguida. Depois da morte desse bebê, eles engravidaram e tiveram então Salomão. Deus faz nascer vida da morte. Deus faz nascer bênção da tragédia para aqueles que se arrependem e o buscam. E isso nos leva à última fase de Davi, que é a fase 6, a restauração do reinado e a sucessão. Depois disso, dessas turbulências, Davi ficou bem, ele ficou com o Senhor, ele teve muito bem, ele compôs muitos salmos, ele teve muitas vitórias e se tornou o maior rei de Israel. Ele era extremamente rico e ele fez todos os preparativos para a construção do templo do Senhor. Ele investiu muito da sua riqueza pessoal para a construção do templo do Senhor. Isso mostrou, e por mais que ele tenha se tornado rico, o coração dele mais se importava com a obra de Deus, mais se importava com o Senhor. Então ele mandou construir o templo, mas o Senhor falou, não, é o seu filho que vai construir esse templo. Então ele deixou tudo preparado, deixou as plantas, as condições, deixou muitas coisas prontas e o seu filho Salomão assumiu o seu reinado. Ele deu as instruções e disse, cuide para obedecer os mandamentos do Senhor conforme está escrito na lei, porque é isso que nós devemos fazer. E por conta desse ter o último conselho de Davi, de honrar ao Senhor acima de tudo e obedecê-lo, creio que é o melhor conselho que podemos ter dessa história, obedecer a palavra de Deus, honrar a palavra do Senhor. E queira eu ter uma história 1% parecida com a de Davi, 1% parecida com a dele. E nós, jovens sábios, a gente construir uma vida de um coração sincero lá atrás, ser escolhido, viver uma vida de oração, uma vida de parceria e viver grandes vitórias do Senhor com a força dele atuando na nossa vida. É isso que nós, jovens cristãos, precisamos para trazer mudança para o nosso país. Que a nossa vida traga honra ao Senhor, honra aos nossos pais, honra a nossas esposas e filhos e honra ao nosso país. Que tudo que façamos traga honra ao Senhor, honra a nossas famílias e honra ao nosso país. Essa foi a história de Davi e a gente se vê no próximo vídeo.